Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para essa apresentação e treinamento especial sobre Minha Família. Nós vamos aprender hoje como usar o livreto Minha Família, Histórias que nos unem, para nos ajudar a ter sucesso no trabalho sagrado de templo e história da família. Gostaria de iniciar por mostrar para vocês a nossa agenda, os tópicos que nós vamos citar. É importante que vocês entendam que esses itens, eles são nada mais do que um detalhamento das missões que são colocadas para nós, algumas tarefas que nos são indicadas no próprio livreto. Vocês vão ter a ocasião de ver que o livreto nos ensina a seguir alguns passos que nos trarão sucesso, que são conversar, digitar e frequentar o templo. Então, essa agenda nada mais é do que um detalhamento de cada uma dessas coisas. Como é que nós vamos inserir gráficos, fotos, histórias e como é que nós vamos poder, no final, atender a um convite que nos será feito e saber como fazer com que essas coisas sejam uma bênção em nossa vida e na vida das pessoas que vão estar envolvidas, que são nossos próprios familiares. Todos eles vão nos ajudar nessa experiência que é, na verdade, uma viagem ao passado e também nos dá uma dimensão de futuro, porque nos ajuda a pensar naqueles que vão herdar de nós, assim como nós vamos herdar de outras pessoas agora informações. Muito bem, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: quando eu olho para um gráfico, né, acho que vocês, especialmente aqueles que já têm um pouco mais de tempo de igreja, já viram um gráfico desse aqui, que é um gráfico de linhagem que nós falamos, né? Só de olhar para esse gráfico, eu consigo me sentir mais próximo dos meus familiares, só de olhar para um gráfico assim? Ou vocês acham que seria algo meio mais genealógico do que relativo à história da família? Então, genealógico é legal, é interessante, mas não necessariamente me aproxima a minha família, não é? Agora, e se eu falar para vocês que eu consigo, por meio de conversar com os meus familiares, descobrir o que está por trás daquelas informações ali? Você tem informação genealógica, é importante, é interessante, é útil, mas o que realmente traz o espírito é você saber quem foram as pessoas associadas àquelas informações. Então, por exemplo, se eu falar para vocês que o meu avô, Antônio Marinho Falcão, nasceu em Oricuri, lá no Pernambuco, né, sertão de Pernambuco, em 1920. É interessante, né? É legal para eu saber a localidade, de repente eu ficar curioso com algumas coisas da cultura, informações regionais. Mas o que realmente traz o Espírito, e aqui nós temos uma escritura que nos diz: o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Então, se eu volto agora e falo para vocês o seguinte, que o meu avô Antônio Marinho Falcão, que nasceu lá em 1920, em Oricuri, no sertão de Pernambuco, ele era um homem que respeitava muito os pais dele, amava demais, a ponto de que, certa ocasião, quando ele era assim pré-adolescente, ele saiu e foi buscar uma frutinha lá que a minha bisavó gostava muito, que tinha naquela época lá no sertão, né? Ele contava, eu ouvi ele contar isso mais de uma vez, essa história, né? Que ele, quando foi para lá, ele começou a achar que uma árvorezinha que tinha aquele fruto, colhia, quando ele via que lá mais pra frente tinha outros que pareciam mais maduros, ele comia aqueles que estavam mais verdes para pegar os melhores para a mãe dele. Olha só como ele pensava nela, né? Muito bem, só que certo ponto da história ali, como todo jovenzinho, né, distraiu, e a hora que ele foi ver, se formando um temporal. E ele já não conseguia mais lembrar para que lado que ele tinha entrado ali na mata. Por onde foi que eu vim? O resumo da história é que ele ficou perdido por alguns dias naquela mata. E eu perguntava para o meu avô, porque ali naquela época, nós estamos falando em 1920, vocês imaginam o que tinha de bichos ali, de animais, né? Mas avô, como é que foi? Como é que você sobreviveu? Como é que você passou? Né? Você teve muito medo? E ele sempre repetia, eu sempre perguntava isso para ele porque ele repetia a mesma coisa. Ele falou, em nenhum momento eu tive medo. Porque quando eu sabia ali que eu não ia conseguir sair sozinho, não tinha como eu sair, e eu não ia sobreviver, não tinha como eu sobreviver, não tinha lógica de eu sobreviver, eu fiz uma oração. E daquele ponto em diante, até eu ser encontrado, dias depois, ele foi sair numa fazenda lá, léguas para frente, eu sabia que alguém estava comigo. Eu senti que alguém estava comigo e que me guiou, porque eu fui guiado até essa fazenda. Então agora, isso me aproxima do meu avô? O sentimento vem porque nós convidamos o Espírito através da história. Descobrimos algo sobre nós mesmos quando aprendemos sobre nossos antepassados.
Então, quando eu penso, por exemplo, numa outra avó minha, a esposa do meu avô Antônio, por exemplo, que era descendente de índios, e aí eu consigo entender por que é que eu gosto tanto de mato, né? Minha esposa até brinca, né? O resto da família gosta de ir para a praia. Se eu puder, eu fico pescando, eu fico no meio do mato, né? Eu entendo por quê, de onde vem isso. Esse é um provérbio muito interessante, um provérbio nigeriano que fala: quando um ancião morre, uma biblioteca é incendiada. Não é fantástico? Os santos nigerianos que compartilham conosco essa informação. Então, essa história que eu contei para vocês, ela é bonita, tocante, mas se vocês não passarem ela para frente, e se eu não contar para mais ninguém, o que vai acontecer com ela? Morre aqui. Ela não vai ser conhecida pelos meus descendentes. As histórias, elas ajudam a unir a família. E é importante que nós as colhamos antes que elas se percam, não é? Porque agora vocês sabem algo a meu respeito. Eu espero que meus filhos saibam isso também. E para garantir que eles saibam, o que eu fiz? Eu registrei. E agora nós temos algumas maneiras de fazê-lo. Além de ser no papel, no próprio livreto que vocês viram, eu posso lançar isso também no sistema. Que o papel, ele é legal de ter, vai ser um prêmio para os meus familiares depois, mas mesmo ele tem uma vida útil, né? Agora, o que tiver no sistema, registrado no sistema, eu garanto para vocês que vai ficar geração após geração. Até o final do milênio está garantido lá, podem ter certeza disso. Tá bom? Muito bem. Outra coisa importante é que esse livreto ele foi pensado como uma ferramenta para ajudar as pessoas de qualquer idade. Então, basicamente, você consegue agora tirar aquela barreira que algumas pessoas tinham, né? Pensavam assim, bom, eu tenho que, na verdade, aposentar para poder começar a trabalhar na minha história da família. E, geralmente, o pessoal não pensava muito em história da família, pensava em genealogia, né? Preciso trabalhar na minha genealogia e, de fato, aí tem que aposentar mesmo, às vezes, porque é um negócio que envolve pesquisa e tudo. Mas, quando eu falo em história da família, eu posso fazer com qualquer ideia que eu tenha, eu posso conversar, eu posso obter informações. Então, presidentes de missão estão usando isso aqui também agora. Os missionários, então, os jovens que estão nos assistindo, eles podem pensar em começar a se preparar para a missão por meio de compartilhar suas histórias e de obter histórias de seus familiares. Precisam conseguir cópias e é fácil de consegui-las e usá-las. Isso aqui é uma obra espiritual, ela tem esse papel físico da anotação, de registrar e tudo, mas se eu começo uma obra espiritual, eu tenho que me preparar espiritualmente. Por consequência, o Elder Richard Scott nos ensinou. Essa é uma obra espiritual, um trabalho monumental de cooperação de ambos os lados do véu, no qual a ajuda vem nas duas direções. Não é fantástico? Eu aqui, vivo, buscando informações de alguém que já passou do lado de lá do véu, que também está me ajudando de alguma forma, seja inspirando, seja ajudando alguém a se lembrar, como recentemente eu falei com uma pessoa, uma tia minha que eu descobri por conta de um tio que nem é da igreja, que descobriu essa tia, que é meia-irmã da minha avó. E eu tive a ocasião de falar com ela. Ela, com 79 anos, ela lembrou de tudo quando eu estava falando com ela a primeira vez. A segunda vez ela já não lembrou. Como é que ela lembrou a primeira? E foi 2 dias depois que eu tentei retomar algumas informações, ela não lembrou. Depois ela acabou relembrando de novo, né? Porque eu fui buscando mais... Como que ela lembrou a primeira vez tão bem? Com certeza recebemos ajuda. O espírito de Elias é uma manifestação do Espírito Santo testificando da natureza divina da família. É o Elder Nelson nos ensinando. Então é importante que nós entendamos isso, que cada um de nós que busca ter a presença do Espírito pode e vai ter acesso ao testemunho do Espírito de Elias. Mais uma vez, voltamos àquilo que eu falei anteriormente. Eu não preciso aposentar, não preciso ser velho, não tem idade nenhuma para eu começar a fazer esse trabalho e ser abençoado por ele. Como é que eu começo? Começo falando sobre mim mesmo. E aqui é um ponto interessante. Não a bênção eu poder interferir com a maneira com a qual as pessoas vão me conhecer depois no futuro, né? Porque hoje a gente fala, por exemplo, eu falei da minha avó. Eu não tenho registro dela, uma pena. Gostaria de ter. Então o que eu falo dela, ela não tem muita influência, né? Eu falo aquilo que eu lembrei, aquilo que eu ouvi. Mas agora, com essa ferramenta especial, eu posso interferir na maneira como as pessoas vão me conhecer. Posso pensar, como é que eu quero que as pessoas me conheçam no futuro? E nós começamos então por nós mesmos. Depois, então eu parto para acrescentar as informações dos demais familiares que estão
premiados aí nesse livreto. Ele é finito, né? Tem uma quantidade finita de espaço, mas ali é um bom começo para nós, é uma maneira de nós convidarmos o espírito de Elias para estar na nossa vida, e aí nós vamos poder continuar. Como é que eu começo então? Começo com o nome da pessoa, obviamente, no caso ali eu estou falando do meu avô, e vocês vão notar que as cores são associadas às cores depois do sistema. Então as cores que você tem aí no livreto são as mesmas cores que vocês vão ver posteriormente no sistema, para ficar fácil de você se localizar. Pois obviamente vou para as histórias, porque como nós falamos no começo, o que traz o espírito são as histórias, mais do que os dados, né? Muito mais do que os dados. Feito isso, para ficar bem interessante, eu posso acrescentar a foto desse meu familiar, se eu tenho, né? No caso, como nós estamos falando de 4 gerações, é bastante fácil a gente encontrar a maioria dessas pessoas, uma foto, né? Mesmo que não seja tão boa ou com resolução tão boa como nós vemos hoje, estamos acostumados, né? Mas eu posso colocar ali. E aí, por fim, eu vou me preocupar com a informação que nós podemos chamar de genealógica. Por que por fim? Porque, na verdade, vocês viram que eu falei para vocês as informações genealógicas do meu avô, contando a história dele? Quando eu contei a história, eu falei de onde que ele é, falei quando ele nasceu, né? Então eu não preciso me preocupar com essa parte inicialmente, ela vai vir com a história. Eu convido o espírito, e depois o resto vai ser tudo fácil. Ninguém vai se preocupar mais em achar que tem que aposentar ou que é difícil. Mas eu, Nef, escrevi que escrevi e considero-o de grande valor, especialmente para o meu povo. E a pergunta para vocês agora é: em quem Nef estava pensando ali quando ele escreveu isso? Ou quando ele escreveu tudo o que ele escreveu na verdade? Foi para ele mesmo que ele escreveu? Ele estava pensando em si próprio? Interessante, não é? Na verdade ele pensou em nós também, não é? Fazemos parte do povo dele. Então isso é uma ótima dica para nós. Quando nós vamos preencher isso, eu penso: como é que minha posteridade vai receber esse legado? Como é que eles vão ser abençoados? Como é que eu posso interferir, ajudá-los, abençoá-los? Então, essa é a maneira de a gente encarar essa tarefa que é muito prazerosa, prometo para vocês, de começar a preencher o livreto. E aí, opcionalmente, lá no finalzinho do livreto, vocês vão ver que tem esse gráfico. Tem gente que gosta muito do gráfico, né? Gosta da época do passado de lembrar do gráfico, então nós não deixamos ninguém de fora. Se você tem saudade do gráfico, ele está ali também, você pode preencher as informações na parte de trás do livreto. Bom, feita essa parte inicial de coleta da informação, vamos dizer, no papel, eu agora, como falei anteriormente, vou garantir que ela fique preservada por muito mais tempo do que o papel vai aguentar. E para isso, eu vou digitar as informações. E é um sistema que foi feito para ser muito simples, tanto crianças conseguem trabalhar quanto pessoas de idade. Eu já vi pessoas de mais de 80 anos trabalhando e meu filho agora fez 11 anos, vai fazer 12, né? Mas na época com 10 anos, ajudando o avô dele a lançar informações. E a parte legal aqui, porque algumas pessoas vão pensar: bom, para você é fácil, né, irmão? Você mexe com o computador, né? Eu não tenho acesso ao computador, e outros vão falar assim: eu não quero ter acesso ao computador. Não tem problema, porque o livreto eu posso entregá-lo. Não preciso colocar a mão no computador para um consultor. Os consultores de história da família, que são chamados nas nossas alas e ramos, eles são aptos a colocar essas informações. Então eu entrego o livreto para ele, ele vai poder fazer o scan da foto, se for o caso, digitar as informações, e ele depois me devolve já com tudo lançadinho no sistema para mim. E vai ainda me dar algumas outras coisas adicionais que vocês vão ver. Uma delas sendo essa solicitação de ordenança familiar. Eu costumo dizer nos meus treinamentos que esse é o alvará de soltura dos nossos familiares, né? Que eles estão lá aguardando. Eles veem a ponte que foi criada pelo Salvador. E eles querem cruzar essa ponte. Mas eles dependem de algo simples para nós. Eu garanto, depois que você lançou as informações, segundos para você chegar na impressão do alvará de soltura. E os consultores podem ajudar vocês com isso. E uma vez que nós fazemos isso, então nós temos agora a oportunidade de ir ao templo e de realizar as ordenanças por essas pessoas. Muito bem, nesse ponto eu gostaria de pedir a vocês que, uma vez explicado todo esse processo, pensem em alguma pessoa que influenciou muito a vida de vocês. Pode ser uma pessoa que esteja viva
ou que já tenha falecido. E comecem a, talvez, se quiserem até fechar os olhos, podem ficar à vontade e lembrar o que foi que trouxe essa pessoa como sendo a primeira na tua mente, quando eu pedi para vocês pensarem em alguém. O que essa pessoa fez, o que ela falou, teve alguma característica física dela que te fez lembrar dela, não é? Então eu queria que vocês pensassem sobre isso, e eu vou dar 1 minuto para que vocês contem para o vizinho de vocês. Vou dar 3 minutos para cada um de vocês contarem sobre essa pessoa e o que ela fez ou como ela influenciou a vida de vocês, tá bom? Então agora vamos dar 3 minutos para cada um fazer isso com o vizinho. Ok. Pode começar, vizinho. Já deu? Ótimo. Então, se faltou um trechinho, vocês agora já sabem o que fazer depois, né? Vocês vão fazer o mesmo exercício com as demais pessoas da família de vocês. E quais foram os sentimentos que vieram ao coração de vocês ao compartilhar essas histórias que vocês contaram agora para os vizinhos de vocês? E agora eu vou levar o microfone para quem for compartilhar, tá bom? Por favor. Eu compartilhei o sentimento que eu tive com respeito à minha mãe. Então, eu senti muita gratidão por ela, né? Por ela ser um exemplo na minha vida. Então, tem muitas histórias que eu quero passar também para os meus filhos sobre ela, que realmente ela foi uma grande mulher e ainda, ela está viva. Excelente. Obrigado, irmã. Ok. Então, é importante nós pontuarmos que o propósito final do livreto e a razão pela qual nós compartilhamos, nós convidamos o Espírito para estar na nossa família e depois dentro do nosso lar, onde quer que nós convidemos outros a fazerem o mesmo, qual que é? Para que nós estamos fazendo isso? Para que se desenvolveu isso? Para que nós estamos treinando as pessoas a usarem essa ferramenta? O que nós queremos fazer com essas pessoas sobre que nós falamos? Que sempre tenham presente em nossa vida. Exato, irmã. Que eles estejam sempre presentes em nossa vida, porque é lindo que nós tenhamos sentido o Espírito aqui, que nós lembremos deles, mas o mais lindo é que nós podemos fazer a nossa parte para que eles estejam sempre presentes na nossa vida. Se eles aceitarem, fizerem a parte deles, mais uma vez, como nós falamos no início, eles podem cruzar uma ponte que por eles foi criada para que eles cruzem, para que eles possam progredir e receber as mesmas bênçãos que nós pretendemos para a nossa vida. Então, nesse momento agora, nós vamos finalizar essa parte da atividade, dando a vocês 10 minutos para vocês anotarem as histórias que vocês compartilharam aí no folheto. E se a pessoa sobre quem vocês compartilharam a história não está aparecendo, vamos dizer que é uma tia, alguma coisa, vocês podem depois anexar isso, anotar num papel e anexar ao livreto. E se for relativo a alguma dessas quatro gerações, só localizar no livreto e vão colocar essa informação, lembrando agora e entendendo agora que o propósito final é que nós possamos oferecer as bênçãos do templo para essas pessoas. Então, nesse momento, 10 minutos. Pronto? Muito bom. Muito obrigado por preencherem. Agora eu queria perguntar para vocês o seguinte. O que vocês notaram de diferente entre as duas coisas que nós fizemos, né? No primeiro momento, nós contamos a história para o nosso vizinho. E agora nós registramos. Em tese, vocês registraram a mesma história, mas pode ser que registraram outra. Mas o que tem de diferente entre contar a história e registrar? O que vocês perceberam de diferença? Quem pode me ajudar? Por favor. Al contar a história, nós podemos esquecer, né? Mas a escrevê-la sempre vai estar aí. Fantástico comentário. Então, quando nós contamos, Não podemos esquecer. rapidamente, como a gente tem muita coisa, né, para pensar, daqui a pouco vocês já esqueceram do meu avô. Eu não vou esquecer, mas vocês possivelmente vão. Né? Agora, quando eu registro, vai permanecer. Muito obrigado. O que mais? Então, escrevendo, eu
pude lembrar muito mais detalhes e muito mais coisas do que ela fez do que quando eu estava contando para ela. Que eu tive tempo de parar e pensar o que mais eu lembrava dela. Fantástico. Parece que nós revivemos melhor quando a gente está escrevendo, né? Porque a gente tem que fazer um mapa mental, como é que foi mesmo, onde passou isso, quem estava junto, né? Muito mais detalhes. É excelente comentário. Mais alguma coisa que vocês notaram? Eu tive o mesmo sentimento. Registrando aqui, eu pude voltar ao passado e relembrar muito mais coisas. Lembrei do pão quentinho que saía do forno a lenha, enrolado na folha da banana. Lembrei da água do poço, que tinha que tirar água no poço nessa época, não tinha água encanada. Do cavalo, enfim, foi bacana. Tive muito mais lembranças, mais recordações. Excelente. Eu gosto muito de uma frase que diz: saudade, a tua mágoa consola. Lembrar a felicidade é ser feliz ainda. Não é assim? Foi isso que nós passamos agora, né? Ao relembrar a felicidade, contando e depois registrando mais detalhes, revivemos e parece que nós voltamos àquela situação. Excelente. Por que nós paramos aqui em Vá ao Templo? Porque tudo isso que nós registramos, que marcou a nossa vida, ele pode continuar ou não, dependendo de algumas coisas. Uma delas é a nossa parte. A outra nós vamos saber depois, né? Se foi aceito ou não, mas a nossa parte, nós não queremos correr o risco de descobrir que ela não foi feita. E que nós deixamos que essas coisas fossem só temporais, não fossem eternas, não continuassem porque nós não fizemos a nossa parte. Muito bem. Então, eu gostaria nessa parte de comentar com vocês, por exemplo, que ao fazer esse pequeno exercício, vocês podem começar a criar um padrão. Aqui eu tenho os meus pais, meu pai e minha mãe. Eu comecei o meu diário com 14 anos. Sabe por quê que eu comecei? Não foi por nenhuma atividade, não foi porque nenhum líder pediu, não. Apesar de eu ter ouvido muitos líderes me ensinando isso, falando, né? Foi simplesmente porque eu vi a minha mãe, Irene Falcão Lucas, praticamente todos os dias. Se não todos os dias, pode até ser que eu não vi algum dia, mas ela ainda escreveu naquele dia que eu não vi, né? Escrevendo no diário dela. Então, como eu a vi fazendo aquilo, para mim foi normal e natural que eu também fizesse. Um dia eu cheguei para ela e falei: mãe, como é que eu faço para registrar também a minha história pessoal? E ela me ensinou, né? Me deu um livro que foi o meu primeiro diário. Eu tinha 14 anos e não parei nunca mais. Eu falo história pessoal porque o diário é igual a minha mãe faz, né? Todos os dias, né? O meu, às vezes, tem um período de tempo maior, um espaço de tempo maior, mas está registrado. E agora lanço também essas informações no sistema. Tá bom? E aí, o processo final, uma vez que nós registramos, ouvimos, registramos e temos aquela solicitação de ordenança, nós levamos aquele papelzinho que eu falei que é o alvará de soltura ao escritório do templo, e lá eles imprimem para nós o que é? Aquela papeleta de ordenança que nós falamos, né? Azulzinha, amarelinha, rosinha. Aqui tem alguns pontos interessantes que eu gostaria de comentar. Um dos quais às vezes tem pessoas, especialmente no nosso país, que é tão extenso, né? Que vão de caravana. Eu tive recentemente em Belém, o pessoal gasta 36 horas para chegar no templo de Recife. Então, eles podem mandar com antecedência o númerozinho que aparece no cartão de ordenança. Não precisam esperar chegar lá para processar. Então, você pode usar esse macetezinho, né? Ligar para o escritório, informar aquele número que tem no cartão e eles processam para você as ordenanças. Para poder entregar o teu papelzinho e já ficar prontinho. Muito bem. E agora fizemos tudo isso, né? Bonito, ouvimos, contamos, registramos, fomos ao templo, né? Em favor dos nossos familiares. Isso é receber a bênção por inteiro. Eu encontrar quem são. E às vezes o pessoal fala antepassado, pensa que é alguém tão distante, não é? Ué, o meu avô não é meu antepassado? Ele faleceu em 2006. Não está distante, né? Qualquer pessoa que faleceu na minha família há mais de um ano é meu antepassado. Na verdade, meus pais são meus antepassados, né? Então, nós temos que parar de pensar assim, bom, é distante, por isso eu tenho que aposentar para fazer, porque eu não vou conseguir fazer fácil. Tá, e agora então? Nós sabemos de tudo isso, o que eu tenho que fazer? Continuar. Muito bem, nós temos que continuar. Eu vou de novo obter mais informações e aqui fica uma outra lição importante. Eu preciso preencher todo o livreto para depois entregar ao consultor, para ele lançar as informações? Não, na verdade não devo fazer isso. Porque os meus familiares estão ansiosos, aguardando para que eles possam cruzar aquela ponte. Então, se eu conseguir as informações do meu avô, que eu não tinha, está aqui, consultor, por favor, me ajuda, lança lá. E ele já vai me presentear com
a folhetinha, o alvará de soltura, eu já vou poder ir ao templo, já vou poder pegar a papeleta de ordenanças, né? E vou continuar fazendo o processo, inserindo quantos eu venha a conseguir. Volto ao templo, né? E assim o processo vai ter continuidade. E por fim, ele é contínuo, né? Porque quando acaba o que tem no livretinho, e aí, acabou? Nós falamos que o livreto alcança quantas gerações? São 4 gerações, né? Então, quando eu estou preenchendo o livretinho, se for pensar friamente, era quase como no passado, preenchendo aquele gráfico de 4 gerações, né? Serve para linkar. Mas agora, o que nós temos de novo? O que nós aprendemos de novo? Que se torna estimulante? As histórias. As histórias trazem o espírito e elas fazem a gente passar por qualquer obstáculo que no passado a gente poderia ter quando pensava em genealogia, não é? Se eu pensava em genealogia só, são números, são locais. Mas agora eu estou pensando na história de alguém que contribuiu para eu estar aqui. Eu estou aqui por causa dessa pessoa. Então não tem mais obstáculo. O espírito de Elias me tocou e eu vou para frente. Então as histórias fazem toda a diferença. Eu finalizo então relembrando as palavras que o elder Neil L. Anderson proferiu recentemente na conferência. Não sei se vocês lembram que ele comentou que aquilo que nós sentimos no templo deve ser um padrão para como nós queremos sentir na nossa família também. Então, quando nós pensamos nessas pessoas e tudo aquilo que veio para nós de sentimentos, né, de lembranças, isso é um começo. O céu que nós construímos é aquele que nós carregamos aqui dentro, não é? Veio à nossa mente e nós trouxemos ao coração aquelas informações. E ao nós continuarmos indo ao templo pelos nossos próprios familiares, eu prometo para vocês que nós vamos estar convidando sempre o espírito de Elias para estar conosco e tendo uma visão, um gostinho do que deve ser o céu depois. Brigham Young falava isso, né? O único céu que vós tereis é aquele que vós próprios construís. O meu eu carrego aqui, ele falava, né? Batia no lado do coração. Os nossos familiares aguardam ansiosos. Eles querem ser encontrados, o Pai Celestial quer que nós os encontremos. Então, se nós fizermos qualquer esforço nesse sentido, os milagres vão acontecer. Prometo para vocês, eu tive recentemente a alegria de conhecer um primo que eu jamais sonhei que na verdade, a gente sonhava assim, torcia para que houvesse mais membros da igreja na nossa família, mas eu não conhecia nenhum. Assim, só os que estavam perto ali, né? No mesmo estado. E por conta do sistema, do livreto do sistema, porque depois, quando você lança as informações, você é notificado de que alguém lançou a informação, quando você registra. Então, eu recebi informação de que um senhor havia lançado uma informação num ramo da minha árvore. E quando eu fui entrar em contato com ele, e falei, bom, meu parente porque ele tem o sobrenome da minha bisavó, né? Da família Granja. E falei com ele, olha, eu vi que o senhor lançou uma informação aqui nesse ramo, né? E me expliquei quem eu era, sou bisneto dessa pessoa. Ele respondeu, primo, é um prazer conhecê-lo. E eu descobri posteriormente que ele é membro da igreja bem antes de eu ser, né? Antes dos meus pais serem. Então vocês vão ter a mesma alegria, começando com a ferramenta aqui, e depois os consultores podem ajudar vocês com a outra parte tecnológica, para que vocês tenham esse mesmo privilégio de continuar vendo os milagres acontecendo de maneira ininterrupta. Essa igreja de Jesus Cristo, ele vive e ele nos conhece. Há bem pouco tempo atrás, de acordo com o tempo do Senhor, segundos de acordo com o tempo dele, nós estávamos juntos também, mas lá não era eu que estava falando, era o próprio Salvador Jesus Cristo. E ele falou, vocês vão na terra, numa época em específico, que é essa, e eu vou dar a vocês as ferramentas, os atributos, o conhecimento, para que vocês possam ajudar as pessoas. Tanto aqueles que já cruzaram o véu, quanto aqueles que estão à nossa volta. Então lembra que eu falei do convite? O convite que eu faço a vocês agora é, por favor, levem isso adiante. Vocês sabem como usar a ferramenta, é simples. Uma criança consegue fazer, um velhinho consegue fazer. Quem à volta de vocês pode ser beneficiado? Não precisa ser nem membro da igreja. Eu posso ajudar meus familiares que não são da igreja a terem alegria. E não vai ser nenhuma surpresa se daqui a pouco eles se tornarem membros. Porque o espírito de Elias vai ajudar essa pessoa a entender o que realmente importa, o que realmente fica. E essas pessoas vão entender por que nós somos felizes. Sei que o Salvador vive, o sacerdócio está sobre a terra, um poder vivo e real, o mesmo pelo qual essa obra agora é efetiva e tem poder e alcança os dois lados do véu.
Muito obrigado mais uma vez por terem participado, por estarem conosco. Por favor, apliquem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.